Nos últimos anos, a visão dos governos mundiais sobre os alienígenas tem mudado de uma maneira que até tá perturbando muita gente, né? Isso porque durante décadas, histórias de UFO e aliens eram apenas algo associado a teorias conspiratórias. Porém, nos últimos 5 anos, essa pauta tem ganhado espaço dentro de governos sérios, incluindo até mesmo o próprio Congresso dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia aqui, eles chegaram a propor até uma nova emenda que iria, de certo modo, garantir imunidade para qualquer agente ou funcionário do governo que tenha informações sobre alienígenas e quisesse se manifestar. Doideira, não acha? Hoje você vai entender esse caso em detalhes, viu? Então não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mudança de perspectiva. Desde que um funcionário do governo teria vazado imagens que supostamente seriam um confronto entre caças da Marinha dos Estados Unidos contra objetos voadores não identificados, a percepção do mundo sobre a possibilidade da presença de seres extraterrestres, pode mudar completamente, né? E isso aconteceu justamente porque as autoridades de cargos importantes da Marinha não negaram a veracidade das imagens quando eles foram colocados em questionamento diante do Congresso dos Estados Unidos. Esse evento levou o governo do país a rever o seu próprio entendimento do que as agências secretas conhecem de fato. Acontece, meus queridos, que o vídeo em questão teria sido um evento que ocorreu há um bom tempo. Porém, o próprio Congresso havia mantido alheio à informação, algo que jamais teria visto a luz do dia se não fosse vazado. Saber que há realmente uma possibilidade de que o alto escalão das forças militares, assim como agências ultra secretas, pudessem ter ocultado arquivos cruciais sobre a relação da nossa espécie com objetos desconhecidos, poderia mudar muita coisa, né? Imagina que a gente poderia ter descoberto essas coisas há muito mais tempo atrás, família. Com certeza você ia querer, né? O Congresso, depois de décadas, passou a tratar uma ameaça extraterrestre como algo possível, sim, fazendo reuniões e buscando maneiras de encontrar tais informações perdidas em suas próprias agências, para quem sabe que a humanidade tenha conhecimento do que o exército realmente sabe no dia a dia. Esforço pela informação. Agora, mais recentemente, em um esforço para tentar garantir que informações sobre esses encontros entre forças militares e OVNIs ao redor do mundo venham à luz, o Congresso está discutindo uma proposta que visa aumentar o influxo de dados sobre esses casos. Isso por meio da imunidade parlamentar concedida pelo governo. Essa proposta foi trazida pelo deputado estadunidense Mike Gallagher, que introduziu a emenda à Lei de Autorização de Defesa Nacional para ser aplicada no ano fiscal de 2023. De acordo com a tal emenda, quem revelar segredos sobre OVNIs irá receber imunidade, evitando que eles possam ser considerados traidores ou possam sofrer consequências maiores, como até mesmo queimas de arquivos. Já que estamos falando, de assuntos tão delicados que nem o Congresso do país teria sido informado sobre isso. Em uma entrevista concedida depois de oficializar a sua proposta, Mike disse que a emenda estabeleceria um processo dentro do governo, isso para relatar OVNIs e fornecer proteção aos denunciantes. Se ele falou isso, você sabe que o negócio vai ficando daqui pra frente um pouco mais sério, né? Ele acredita que muitos desses funcionários foram coagidos a assinarem termos e contratos vitalícios com as agências antes de ser concedido acesso a tais experimentos ou até informações. Porém, na prática, essa é só uma das infinidades de motivos que alguém poderia ter para não revelar alguma coisa, né? A ideia é que a emenda permita uma discussão mais democrática entre as forças armadas e a população do país, e até mesmo do mundo, né? Porque eu aposto que você, do Brasil, também ficaria pé da vida por ter essas informações tão importantes e escondidas assim de nós, né? Precedentes. Além do mais, uma coisa que nós sabemos já há muitos anos é do que muito cerca o governo americano, né? E as informações também sobre OVNIs. Basta pensar na tão famosa Área 51, a base aérea onde eles supostamente esconderam todos os segredos e tecnologias alienígenas, assim como possíveis corpos e exemplares vivos que
podemos testar ali até hoje. Chega até a ser impressionante a quantidade de filmes que foram feitos sobre esse tema, sendo talvez o mais famoso deles o MIB, Homens de Preto, que era literalmente sobre uma agência secreta dos Estados Unidos que mantém a população global alheia da informação que realmente acontece no nosso planeta. Durante anos, o governo até mesmo apreciou essa ideia, já que eles poderiam justificar o avistamento de equipamentos e armas secretas ali, falando que era apenas OVNIs, né? Aliás, quem é mais cético em relação a isso, imagina que todos os avistamentos são causados justamente por governos tentando esconder tecnologias avançadas ali e tentar manter em segredo do mundo as coisas, né? Mesmo assim, a ideia de que eles estão envolvidos com eventos ufológicos pelo mundo é uma lenda que paira sobre a cultura dos Estados Unidos no geral, tendo inúmeros casos em que eventos ufológicos estranhos mesmo aconteceram e que agentes dos Estados Unidos foram vistos bisbilhotando ali. Se você viu o nosso vídeo sobre um dos casos mais famosos da ufologia global que aconteceu no Brasil, onde teve a maior quantidade de testemunhas que você vai ver em um caso só, você vai entender do que eu tô falando, meus queridos. Inclusive, vou deixar linkado aqui, viu? Tem muita coisa estranha nesse vídeo. Pra vocês que estão ligados aqui nos vídeos do Mundo Inverso, já sabem do que eu vou falar, né? Naquele caso, tivemos a história relatada pelo jornalista fotógrafo Adenir Brito, que alegou estar no seu escritório por volta das 21 horas daquela noite, quando recebeu uma ligação dizendo que tinham OVNIs no céu. Adenir diz ter passado a noite fazendo registros desses OVNIs e conseguiu mais de 6.000 fotos. Porém, antes que ele pudesse revelar as fotos, Adenir Brito foi contatado por uma pessoa que seria do Centro Técnico Aeroespacial, que estava se comunicando como intermediador para um analista americano da nossa conhecida como James G. Hurtak. Na época, imaginando que isso poderia lhe trazer notoriedade, ele entregou sem pensar duas vezes. Porém, mais de 30 anos depois, ele nunca mais ouviu falar do pesquisador, que segundo a própria NASA, nem existe. Sendo que esse é o nome de um outro pesquisador que não tem relação nenhuma com eles. Pensando melhor depois dessa revelação, Adenir ficou confuso sobre como que o homem que se passou por Hurtak saberia que ele teria tirado as fotografias, e ele teria se passado muito bem como pesquisador para poder enganar uma agência brasileira e roubar as fotos assim na cara dura, né? Isso fez com que Adenir imagine que exista ainda mais coisas estranhas e organizações misteriosas tentando esconder informações sobre esse evento, que foi testemunhado por milhares de brasileiros. Então, no momento em que o Congresso se deparou com uma real possibilidade de que esses encontros realmente acontecessem, tendo membros do alto escalão do exército confirmando um avistamento de OVNI, essa lenda passou a se tornar menos imaginária e a busca por respostas acabou surgindo, né? Novas informações. Com as novas alterações, se elas forem aplicadas com sucesso, é claro, nós teremos possivelmente uma nova era das informações de OVNIs vindo diretamente de pessoas trabalhando com o governo dos Estados Unidos. Peraí, família, você não entendeu errado. Tô falando de pessoas que trabalharam assinando contratos que eles não iriam vazar nada, só que eles vão poder fazer isso caso eles entendam que a informação precise vir pra todo mundo, né? Então você imagina como isso não vai mudar o mundo das informações sobre os OVNIs. E a gente, claro, fica pirado com isso, porque a gente muito gosta desse assunto. Bom, é claro, família, que se isso acontecer, nós também teremos uma quantidade gigantesca de pessoas inventando as histórias, né? Isso por causa da fama, principalmente no iniciozinho disso tudo. Porém, se vídeos realmente confirmados pelo exército foram liberados por um vazamento orgânico por parte de alguém, quando passarem a aceitar esses depoimentos e vazamentos de informações com apoio da imunidade, isso definitivamente vai fazer as nossas dúvidas serem sanadas de uma vez por todas. Isso pelo menos em relação a esse tema, né? O documento especifica diretamente que, independente de qualquer acordo anterior de confidencialidade, escrito ou oral, não estariam violando as leis federais de informação confidenciais se eles se apresentarem para testemunhar o que sabem. Proteção. E para aqueles que acabarem mesmo assim sofrendo alguma retaliação, a emenda propõe que seja desenvolvida uma série de sistemas que permitam que aqueles que foram prejudicados por seus empregadores, depois, claro, de prestarem seus depoimentos públicos, poderão ajuizar uma ação civil privada para todas as medidas cabíveis, incluindo injunções, compensações e danos punitivos. Isso, claro, contra o governo ou outro empregador que tornou a ação pessoal no tribunal ali, enfim, né? Sabe como essas coisas? Pô, tem uma lei, uma emenda ali
que permite que eu fale, e se eu falar eu vou ser demitido, você imagina a quantidade de gente que sabe coisa, que já assinou esses contratos, que poderão do nada surgir a público. Ai meu Deus, eu tô até arrepiado aqui só de imaginar. Luta de longa data. Pô, família, se você acha que essa medida foi pensada apenas com os casos recentes, você tá muito enganado, viu? Isso porque esses eventos atuais apenas criaram um cenário favorável no Congresso, que permitiu que essa discussão se tornasse uma pauta séria entre eles. Porém, a luta do deputado Mike por uma construção de aparatos que permita um aumento no fluxo das informações oficiais ali de OVNIs é algo que já acontece há muitos anos. Essa conquista foi uma verdadeira vitória para a sua carreira, permitindo que ele desse um discurso marcante na audiência do Congresso no dia 17 de maio de 2022. A primeira que aconteceu depois de 50 anos de hiato. Em seu discurso, Mike fez questão de confrontar diretamente um oficial do Pentágono que estava presente sobre um suposto incidente na década de 1960 na base aérea de Malmstrom, o que pode até acabar se tornando um tema aqui pra gente falar no futuro, né? Quem sabe em breve. Deixa nos comentários se vocês querem. Inclusive quero falar uma coisa pra vocês. Se essa emenda acabar não sendo aprovada e instalada, a gente também sabe que tem muita coisa sendo escondida por baixo dos panos, né? Então, meio que se for por um caminho ou para o outro, a gente sabe o desfecho dessa história. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Coloque nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E se você já avistou, já presenciou alguma coisa que veio de outro planeta, deixa aqui nos comentários também. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e se cuida com os alienígenas, tá? Valeu!